Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. Hoje, gente, vamos ter uma convidada super especial, a Isabel Silveira, que vai falar pra gente sobre o programa Germinar. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Eliane. Um prazer estar aqui, receber esse convite. Muito obrigada por estar aqui hoje. Com certeza, né? Um programa super importante, né? Porque a gente vai falar muito sobre essa questão do desenvolvimento humano para as lideranças, né? Hoje é tão importante a gente olhar para as lideranças com mais carinho, né, Isabel? Sim, muito. Acho que hoje em dia a gente precisa entender que ser líder não é uma cadeira, é uma atitude. Exatamente. Né? Então, assim, que atitudes a gente está conseguindo nesse mundo que também, com tantas mudanças, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como que a gente se instrumentaliza, né? Como que a gente consegue lidar com tantas mudanças ao mesmo tempo. Perfeito. Mas antes da gente iniciar para falar sobre o programa Germinar, eu queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e também como é que essa lente do Germinar entrou na tua vida. Então, na realidade, o Germinar ele entrou na minha vida num processo de transição profissional, né? Então, eu sempre gosto de trazer que a carreira, a estrada ela é a mesma, né? Então, assim, a gente vai vivendo ao longo dessa estrada algumas transições, né? E profissionalmente, muitas vezes, a gente também vive essas transições, né? Então, o Germinar ele entrou nesse momento da minha vida, no momento que eu estava fazendo uma transição profissional. Então, eu tinha uma sociedade com meu ex-marido, tinha uma empresa, e aí, nesse momento, eu precisava buscar outras ferramentas e outras formas de fazer e não sabia exatamente por onde começar. E aí, o Germinar, uma colega minha, né, do colégio, compartilhou nas redes sociais, na época, no Facebook, né? E o que é esse programa, né? O que é isso? E aí, enfim, fui assim, sem saber muito. Cheguei lá e é um programa de imersão, programa Germinar, né? E aí cheguei lá e aí tinha essa função de imersão e muitas pessoas, né, Eliane, às vezes tem um pouco de preconceito com a questão da imersão, né? E eu era essa pessoa também, né? Tipo, o que vai acontecer lá? Como assim? Eu vou ter que dormir, né? E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou facilitadora de grupos, né? Estou na minha segunda graduação, hoje sou graduanda em psicologia. Então, eu busco esse processo realmente de ajudar as pessoas a transformar, né? De a gente conseguir transformar teoria em prática. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente consegue alinhar, olhar para a nossa singularidade. Então, eu trabalho com posicionamento profissional, né? Entendendo, ajudando as pessoas também a reconhecer a sua jornada. Então, muito tem a ver com a minha história de, assim, tudo que a gente fez, a gente não descarta, né? A gente vai juntando essas partes nossas, né? E tudo faz parte da nossa história. E aí, como que a gente conta de novo essa história, né? Como que a gente consegue olhar para tudo que a gente viveu, a gente honrar o que a gente viveu e a gente ir contando partes dessas histórias, porque isso tudo é material para o nosso desenvolvimento pessoal e para a gente poder também lidar com as pessoas, Com né? certeza, né? E a gente está vivendo, né, Isabel? Eu sempre digo, um momento muito importante de olhar para si. Né? O mundo que a gente está vivendo hoje, para quem está nos ouvindo aqui, está muito complexo. Né? São muitas variáveis, muita coisa acontecendo, e isso, de certa forma, nos deixa um pouco, muitas vezes, perdidos. Né? A gente tem a sensação de que a gente não tem domínio mais de nada e tudo mais. Mas existem essas alternativas, que eu sempre digo, né? Que são programas, são movimentos, são iniciativas que nos ajudam a passar por essa jornada e trilhar esse caminho, né, com mais leveza, que é isso que a gente precisa hoje para não surtar, né? Porque está todo mundo surtando, a gente não tem tempo mais para nada, mas a gente precisa parar e refletir e pensar sobre isso. Né? E o programa Germinar, eu estava lendo, enfim, né? É um programa internacional, né? Sim, é um programa internacional. Conta um pouquinho para nós o que é o Germinar. Então, o Germinar ele é um programa que ele nasce a partir de uma consultoria na Europa, né? Então, ele nasce a partir dessa consultoria. Então, tem um consultor que vem para o Brasil, né? Que vem participar de uma consultoria e trabalhar no Brasil, que foi o Daniel Burkar. E ele foi participar fez parte, né, dessa consultoria, que é a empresa que é a Digo, que até hoje, né, existe essa empresa em São Paulo, uma empresa muito forte.
que tem como base a antroposofia. E aí, então, o Daniel Burkhardt traz para o Brasil essa metodologia que é a antroposofia, que é a base do programa Germinar. Então, ele nasceu desse olhar da pedagogia social também, né? Então, que é esse olhar do pensar, do sentir e do agir, né? Que é a trimembração social. E ele, então, a partir desses desdobramentos, então, ele começa na ADIGO, depois ele se torna um braço social da ADIGO, né? E aí ele começa a trabalhar em todos os estados brasileiros, começa a se formar facilitadores, e hoje a gente tem aí turmas já acontecendo em Portugal, no México, Chile, Buenos Aires e no Brasil. Você falaste uma palavra, antroposofia. Para quem está nos assistindo, o que é isso? Conta para nós também. Então, antroposofia, na realidade, quem cunhou esse nome, né, foi Rudolf Steiner, né? Então, Rudolf Steiner traz esse olhar para o ser humano, né, dessa integração de corpo, alma e espírito, né? Então, a gente fala que a antroposofia ela é uma ciência espiritual, né? Entendendo espiritualidade de uma forma laica, né? De uma forma livre, né? No sentido dessa integração do ser humano com o ambiente, né? Com a natureza. Então, a gente vai falar também antroposofia, o programa Germinar ele também vai trazer ecologia social, que é essa possibilidade do ser humano estar integrado com o meio ambiente, né? Então, a antroposofia ela fala sobre essa ideia de como que tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Né? Então, ela traz essa intersecção do ser humano entender que para que as coisas funcionem, né, Eliane, é importante que a gente se integre, né? Que tudo esteja integrado. Então, quando eu acessei a antroposofia, esses conhecimentos, que para mim né, não tinha nenhum conhecimento sobre isso, uma das coisas que na minha cabeça, assim, tipo... o ser humano está aqui e a natureza está ali, né? Então, assim, a natureza é apartada do ser humano, né? Uma ideia, assim, totalmente equivocada e arrogante, né? Nessa relação de que... E a natureza, ela é soberana, né? Então, a partir desse momento, assim, a antroposofia começou a fazer esse sentido de hoje todas as minhas ações, elas olharem assim, quais são os impactos que geram as minhas ações, não só para as pessoas, mas para o meio ambiente também, né? O quanto isso é importante. Uma nova consciência, né? Uma elevação de consciência. Uma elevação de consciência. A gente estava falando antes, até nos bastidores aqui, né? Que existem vários movimentos, né? Hoje em dia, assim, vai olhar no mercado... Todos eles são complementares, né? Eu sempre digo, né? A gente vai olhando aqui, vai achando, assim, semelhança, né? Em tudo mais. O que o Germinar tem, assim, de mais diferente, talvez, que seja a identidade, realmente, do programa? Eu acho que a identidade do programa é o aprender fazendo, né? Então, assim, a gente entende o Germinar como um programa, um laboratório, digamos assim, né? Então, assim, a gente traz conceitos da antroposofia, a gente tem a cada módulo, né? Então, são 5 módulos e a cada módulo tem alguns assuntos específicos que a gente vai trabalhando isso, né? Então, é um processo de autodesenvolvimento, mas é como esse indivíduo se relaciona com o grupo, né? Então, enquanto eu, indivíduo, como que eu funciono enquanto indivíduo e quando eu entro no grupo, o que eu trago para esse grupo, né? Porque toda vez que a gente vai falar de grupo, um grupo ele não nasce pronto, né? Então, assim, todos nós trazemos informações novas para esse grupo, né? Cada um a partir da sua biografia, da sua história. Então, quando essas pessoas se juntam, como que a gente lida com esse outro, né? Como que a gente respeita a nossa individualidade, os nossos limites, né? Mas também como que a gente contribui para esse grupo. Então, a partir disso, a cada módulo a gente vai tendo os conceitos e a gente vai aplicando isso. Então, a gente vai aprendendo o conceito, conecta isso com a nossa realidade e coloca isso em prática, né? Para que a gente possa trabalhar com pessoas, lidar com conflitos, né? Então, tem uma ferramenta que é o processo decisório em grupo,
que permeia todo o programa. Então, os participantes, eles vão sempre, a cada módulo, trazendo uma questão e a gente vai dividindo isso em pequenos grupos e a gente vai ajudando essa pessoa a resolver aquela questão com essa metodologia e com os novos conceitos que a gente foi aprendendo. Então, a partir todo módulo são novos conceitos e tem essa ferramenta para a gente poder ir ajudando essas pessoas e esses grupos. Ai, sensacional, né? E eu vi também que vocês trabalham muito com a sociocracia, né? Sociocracia, ela tem, na realidade, tem um braço, assim, a gente tem o Germinar hoje, ele faz parte de uma rede de facilitadores, que é a Conviver, né? Então, são facilitadores de todo o Brasil, né? E aí, então, a sociocracia é uma forma, muitas vezes, da gente gerir esse processo, né? De como que a gente faz essas conversas entre os facilitadores. Então, todos os anos a gente se reúne 2 vezes por ano para olhar para o programa, para olhar para o que está acontecendo em cada estado, né? Em cada país, quais são as diferenças. Então, a partir disso, a gente usa alguns conceitos da sociocracia para a gente também poder se organizar enquanto grupo. Perfeito. Aí, quando tu falou na pergunta anterior ali sobre essa questão de fazer na prática, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje de se olhar são movimentos que realmente tragam para a prática, né? A gente está vivendo num mundo muito de pesquisa, não que a pesquisa não seja boa, ela é fundamental, eu acho que dá uma credibilidade ao projeto, mas, ao mesmo tempo, as lideranças estão pedindo isso que tu falou, né? Como é que eu faço para colocar na prática? Né? Como é que eu coloco isso no dia a dia? Como é que eu transformo as realidades? Perfeito. Né? E também li que vocês têm dentro desse programa um projeto que as pessoas colocam dentro de empresas, como se fosse um estágio. Eu escolho uma empresa, né, e posso aplicar esses conceitos. Né? Na realidade, o que acontece? Eu vou até puxar aqui a minha colinha aqui. Então, assim, a gente tem, a cada módulo, a gente tem alguns assuntos que a gente vai trabalhando. Então, no módulo 1, a gente vai falar sobre entendendo a facilitação de processos. Então, nesse módulo 1, a gente também vai falar sobre biografia, né? Assim, sobre as fases da vida, né? Então, assim, fala um pouco sobre essa intergeracionalidade, né? Então, a gente traz as fases da vida, a teoria dos setênios que a antroposofia traz, né? Então, assim, do quanto de 7 em 7 anos, tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que elas são específicas daquela fase, né? Que a gente não consegue antecipar isso, né? Então, a gente chama que são arquétipos, né? Então, por exemplo, o adolescente é um arquétipo, né? Todos nós somos adolescentes, né? É uma fase da vida que todos nós vivemos. Cada adolescente vai se apresentar de uma forma, né? No módulo 2, a gente já vai para o conhecendo a organização e facilitando processos. Então, a gente vai também entender um pouco como é que funciona essa quadrimembração das organizações, que é um tema, é uma teoria também do Lex Boss, que também traz essa releitura para entender como é que a gente funciona em termos de processos, relações, recursos e identidade. No módulo 3, a gente vai falar sobre a mediação de conflitos, né? Como que a gente media esses conflitos, a escalada dos conflitos. Então, como que a gente media e como que a gente dá um feedback também, né? Isso a gente trabalha, feedback a gente trabalha em todos os módulos. E aí no módulo 4, respondendo a tua pergunta, é quando a gente, o nosso módulo a gente chama ele de Fazendo Acontecer, a gente chama empresas de fora. Olha só. Então, os participantes, a gente escolhe algumas empresas, pode ser ONGs, né, ou empresas de pequeno. Geralmente, a gente busca empresas pequenas, de médio porte, que estão precisando de um apoio, de reestruturação, de olhar para seus processos e entender como é que eles funcionam, né? E aí, a partir disso, então, os participantes, eles indicam algumas empresas e daí a gente, enquanto facilitador, a gente vê quais são as empresas que a gente chama assim, que dariam muito caldo para eles poderem praticar isso, pegar um caso de fora, né?
Um caso real, um né, caso que é real. importante. Na realidade, a gente até fala um pouco sobre isso, né? Quando eles estão trabalhando entre si nos modos, nos entremodos, é um caso real, mas é um caso de dentro, né? Dos participantes. Sim. E aí, quando eles vão para... Quando a gente chama empresas de fora, é a forma de eles... Vamos ver se tudo que a gente já está aplicando, se a gente consegue atender esses clientes, né? E às vezes é um momento apreensivo, assim, será que a gente dá conta? Será que a gente já sabe fazer? Mas nós, enquanto facilitadores, a gente também está ali junto, né, apoiando e dando esse suporte para eles, então a gente fica acompanhando. E sempre é uma grata surpresa, todas as pessoas que passaram, né, as empresas que passaram pelo programa, saem muito felizes, assim, de ter vivido aquilo, Sim. de ter conhecido um pouco dos conceitos também, né. E aí, então, é nesse momento que a gente traz esses casos de fora e por isso a gente pode acessar outras empresas e outras realidades mesmo, né? Isso, e fazer essa contribuição. E aí a gente tem o 5º módulo, que aí a gente vai falar da biografia do ser humano, né? E aí a gente faz esse processo desse mergulho biográfico mesmo, né? No 5º módulo. E aí o participante sai também com um PDI, que é quando a gente faz esse planejamento, né? A partir de tudo que a gente vivenciou nesses 5 módulos, agora, o que eu quero levar para o mundo, né? Que transformação foi essa que aconteceu dentro de mim, né? E como que eu posso levar isso para o mundo, como que eu posso contribuir a partir daqui. Que bacana, que bacana. E quanto tempo as pessoas, por exemplo, assim, entram no programa e ficam, assim... Então, o programa, ele acontece durante um ano, né? É um programa, é uma formação, né? Então, que acontece durante um ano, então são 5 módulos. Presenciais. Presenciais, né? Então, são módulos imersivos, então a gente entra numa quinta-feira e a gente sai na sexta-feira, né? Ele aqui em Porto Alegre, ele acontece no espaço Aldo Casagrande, que é um espaço maravilhoso ali em Viamão. Então, na natureza, né? Dentro da natureza. E aí ele tem intervalos de 45 a 60 dias, justamente para que a gente... e aí tu trouxe, né, no início, que nós vivemos nessa correria do dia a dia, né? Assim, sempre pensando lá na frente e sempre nessa ansiedade do mundo, né? E de muitas demandas, né? Então, o programa, ele é esse momento, assim, que meio que tu... acessa uma nova realidade, assim, sabe? Um mundo meio paralelo. Então, a gente entra na quinta-feira. É um programa que trabalha muito com arte, né? Então, a gente trabalha com bastante arte, né? Então, a gente trabalha com argila, a gente trabalha com tinta. Então, a gente trabalha em meia natureza. Então, é um programa que trabalha sutilezas, né? E é nessa sutileza que a transformação acontece, né? Sim. É nesse detalhe, nesse cuidado. Então, ele acontece mais ou menos nesse intervalo de 45 a 60 dias entre um módulo e o outro. E são 5 módulos ao longo de um ano todo, né? Quase um ano, assim, uns 10, 11 meses. Mais ou menos isso. E você, eu queria te perguntar assim, agora para a Isabel mesmo, né? O que é uma liderança mais consciente, digamos assim? Depois que tu fez o curso do Germinar, já passou por todo o programa, já é facilitadora, né? O que tu diria para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que uma liderança mais consciente é uma liderança que consegue olhar o seu colaborador, seu funcionário, a pessoa que está ali junto com ela, né? Na sua singularidade, né? Então, assim, quando a gente consegue entender de que forma eu posso contribuir com essa pessoa, né? De que forma eu posso levar para essa pessoa, ajudar essa pessoa a construir o caminho dela, né? E quando a gente vai falar de singularidade, a gente vai falar de respeito, a gente vai falar de acolhimento, né? E a gente vai falar também de autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu acredito muito que para que a gente possa se colocar no mundo, para que a gente possa desenvolver o nosso melhor potencial, é importante da gente desenvolver a nossa autonomia e a nossa autorresponsabilidade, né? Então, acho que a liderança, ela vai é uma dança. E que também não é fácil para o líder, né, nossa, Eliane? Muito. É muito desafiador, porque assim, ninguém nasce líder, né? Assim, estar numa cadeira de liderança não nos garante ser líder, né? Porque o líder é uma atitude, né?
Então, assim, que atitudes eu coloco no meu dia a dia? Que escolhas? Então, o que eu, nesse momento todo de estar liderando pessoas, de estar dentro de uma organização com toda a complexidade que são as organizações, né? A sua vida pessoal também, né? Então, a vida pessoal do outro é extremamente complexo, mas eu acho que quando a gente olha o outro na sua singularidade e a gente também se respeita na nossa singularidade, acho que a gente consegue trazer um pouco mais de consciência para essa relação, né? Então, para mim, passa por isso, assim. Com certeza, né? E eu acho que eu tenho, assim, ido em vários eventos e tudo mais, e eu vejo muito forte as pessoas falando, os palestrantes, enfim, falando em geração de vínculos, né? Que a gente precisa fortalecer isso. Dentro das organizações, a gente precisa criar uma cultura do cuidado, uma cultura da confiança, né? Porque hoje isso faz diferença. Perfeito, perfeito. E é interessante isso que tu está trazendo, porque assim, quando a gente vai falar de cuidado, quando a gente vai falar de acolhimento, de algumas palavras, quando a gente vai falar de amor, né? Esses dias eu num workshop, né, que eu estava fazendo para uma empresa, e apareceu, tem uma dinâmica que eu faço com algumas cartas, e aí apareceu a palavra amor, né? E uma das pessoas, ela disse assim, não consigo ver essa relação com o meu trabalho hoje. Não que eu não goste do meu trabalho, mas para mim amor tem uma outra conotação, né? E aí a gente foi conversando sobre isso, né? E aí, o quanto muitas vezes a gente coloca alguns conceitos, algumas palavras apartadas, né? Do nosso diário, do nosso dia a dia, das nossas relações, dos vínculos. Exato. Então, para que a gente possa ser um líder consciente, a gente precisa colocar amor nessas relações. E amor no sentido da palavra do cuidado, né? Justamente desse acolhimento, do cuidado, do olhar para o outro, né? Só que para que a gente possa fazer isso, né, Eliane, para que a gente possa olhar para o outro, primeiro a gente vai precisar olhar para a gente. Sim. Porque quando eu consigo olhar para mim, gostar do que eu estou vendo, né, conseguir organizar os meus limites, o limite com o outro, eu entender o meu funcionamento, fica mais fácil da gente compreender o outro. Então, por isso, o programa ele passa por esse caminho que é, primeiro eu, enquanto ser humano, né? Então, quem sou eu no mundo, né? Quem sou eu em todo esse processo? E agora, a partir de mim, como que eu enxergo o outro, né? Sem dúvida. Muito bem. Gente amada, estamos no quadro Livre Inspirador. E hoje eu trouxe para vocês um livro muito bacana, Liderança Integral, que é do José Vicente, Luciane Boto e Paulo Cruz Filho, né? Que fala muito sobre essa integração que hoje a gente falou aqui também, que a Isabel comentou, né? O quanto é necessário estarmos mais integrados com a natureza, com as pessoas e com nós mesmos, né, gente? Então fica aqui uma dica, uma baita dica aqui, se você quiser ler mais, né, sobre isso, né? Aqui a indicação da Eliane hoje. E a Isabel tinha se comprometido de trazer um livro também, né? Eu trouxe. O que tu trouxe para nós? Eu trouxe. Então, eu trouxe esse livro aqui para mim, é muito inspirador, que é Os 4 Compromissos. Ah, legal, né? Já li, muito bom. Então, assim, como eu digo, ele é um livro simples, né? Ele é o básico, é o arroz com feijão, mas é um básico que nos exige muito, né? Então, quando a gente vai falar dos 4 compromissos, ele vai falar do primeiro compromisso, que é seja impecável com a sua palavra. Ixi, né? Difícil. Então, assim, de como a gente cuida, né? Do qual é a nossa intenção positiva quando a gente vai falar com o outro e aquilo que a gente quer colocar no mundo. A gente vai falar, o segundo compromisso, ele vai falar, não leve nada para o lado pessoal, né? O quanto também para a gente poder lidar com as pessoas, para a gente poder também, enquanto líder, muitas vezes, né, não traz para o lado pessoal, que as pessoas falam, não leva para o lado pessoal. Não é fácil não levar para o lado pessoal. A gente, muitas vezes, isso vai emocionar gatilhos dentro da gente, né? Mas é como que a gente organiza isso dentro de nós, né? O terceiro compromisso, ele vai falar, não tire conclusões, né? Então, que é sempre assim, vamos ouvir. Vamos estar aberto para ouvir o outro, né? Sem colocar nas nossas caixinhas. E o quarto compromisso vai falar, dê sempre o melhor de si. Então, assim, acho que
eu gosto sempre de levar isso nas minhas mentorias que eu trabalho com lideranças, eu sempre ofereço esse livro para eles, porque eu acho que isso assim, é o passo inicial, né? E isso já nos exige muito, então eu gosto muito desse livro, então é a minha indicação. Maravilhoso, maravilhoso. A Gê, você vai adorar. Olhe, porque vale muito a pena. Já li ele há um tempo atrás, no tempo da pandemia, eu li esse livro. E foi muito, muito importante para mim, para entender algumas coisas que estavam acontecendo no dia a dia. Isabel, preciso já ir acabando aqui o programa, porque já estamos limitados no tempo. Queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Um convite também para o programa, né? Então, a gente está aí nesse processo de formação de turma, né? Então, a gente vai ter uma turma aí para iniciar no segundo semestre, né? A partir de agosto. Agosto? Eu tenho aqui as datas, assim, a gente tem, então, eu acho que olhar para as redes sociais, a gente tem o Germinar, Germinar Porto Alegre, né? @Germinar Porto Alegre é a nossa rede no Instagram. A gente também tem o nosso e-mail e aí ali é só entrar e a gente no Instagram a gente consegue todas as informações no Instagram. E aí a gente tem datas então em agosto, depois a gente vai ter o segundo módulo em outubro, o próximo em dezembro, depois a gente tem o quarto vai acontecer em janeiro e o quinto módulo em março. Perfeito. Então, nas nossas redes a gente consegue estar sempre acompanhando a gente e entendendo um pouquinho sobre o Germinar, a gente está sempre colocando ali. Então, vai ser um prazer que as pessoas possam se comunicar com a gente, trazer perguntas, né? A gente está sempre ali para atender. Eu acho que como última mensagem, né? Fiquei pensando aqui, não estava muito preparada para essa pergunta, mas eu acho que é muito importante que a gente, muitas vezes, assim, solte, né, aquilo que às vezes a gente tem ideias pré-concebidas, né, e a gente possa se permitir ouvir mais, né, a gente possa se permitir experimentar mais. Né? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente muitas vezes tem gratas surpresas, né? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, né, Eliane, acho que das belezas da gente amadurecer é a gente poder ir soltando algumas amarras, deixando algumas coisas, soltando coisas da nossa mochila, deixando coisas para trás e podendo se permitir experimentar coisas novos conceitos, né? E poder, acho que isso traz mais leveza para a nossa vida. Sensacional. Isabel, vou te agradecer de coração aqui por estar no programa As Pessoas Inspiram, né? Vou agradecer a audiência que está com a gente aqui também, nesse bate-papo muito bacana, né? Procure lá, Programa Germinar, né? Super, super legal. E também convido vocês para entrarem no WhatsApp do programa As Pessoas Inspiram, né? E ali também a gente pode trocar e se relacionar com mais vínculos, né? Acho que é muito importante isso, né? E convido vocês também para a semana que vem estarem mais um episódio muito bacana aqui na RS Play, canal 524, depois nas redes sociais. Enfim, nos acompanhem, gente, porque é muito importante vocês estarem também com a gente, tá bom? Beijo no coração e até breve.